Continuação, Hebreus capítulo 5. Bora lá. O sacrifício terrestre no dia da sua carne. Boa noite, Vitor Games. Porquanto todo sumo sacerdote tirado do meio dos homens é constituído em favor dos homens em suas relações com Deus. Sua função é oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. É capaz de ter compreensão por aqueles que ignoram e erram, porque ele mesmo está cercado de fraqueza, pelo que deve oferecer sacrifícios, tanto pelos pecados do povo quanto pelos seus próprios. Ninguém, pois, se atribua esta honra, senão o que foi chamado por Deus como Arão. Deste modo, também Cristo não se atribui a glória. Boa noite, Lorenzo Dias. A glória de tornar-se sumo sacerdote. Ele, porém, a recebeu daquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Conforme diz ainda, em outra passagem, tu és sacerdote para o éon, segundo a ordem de Melquisedeque. É ele que nos dias de sua vida terrestre apresentou pedidos e súplicas, com veemente clamor e lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte foi atendido por causa da sua submissão. E, embora fosse filho, aprendeu contudo a obediência pelo sofrimento, e, levado à perfeição, se tornou para todos os que lhe obedecem princípio de salvação eterna, tendo recebido de Deus o título de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem está chegando aqui no canal, todo dia, leitura completa da Bíblia de Jerusalém. As lives ficam salvas, só conferir a playlist no canal. Chamada de atenção: vida cristã e teologia. Muitas coisas teríamos a dizer sobre isso, e sua explicação é difícil, porque vos tornastes lentos à compreensão. Pois uma vez que com o tempo vós deveríeis ter vos tornado mestres, necessitais novamente que se vos ensinem os primeiros rudimentos dos oráculos de Deus, e precisais de leite, e não de alimento sólido. De fato, aquele que ainda se amamenta não pode degustar a doutrina da justiça, pois é criancinha. Os adultos, porém, que pelo hábito possuem o senso moral exercitado para discernir o bem e o mal, recebem o alimento sólido. Hebreus, capítulo 6. O autor expõe sua intenção. Por isso, deixando de lado o ensinamento elementar sobre Cristo, elevemo-nos à perfeição adulta, sem ter que voltar aos artigos fundamentais. O arrependimento das obras mortas e a fé em Deus, a doutrina sobre os batismos e a imposição das mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. É isto que faremos se a tanto Deus nos ajudar. De fato, é impossível que para aqueles que foram iluminados, que saboreiam o dom celeste, recebam o Espírito Santo. Experimentam a beleza da palavra de Deus e as forças do mundo que há de vir. E não obstante decaíram, é impossível que renovem a conversão a segunda vez, porque da sua parte crucificam novamente o Filho de Deus e o expõem a injúrias. Pois a terra que bebe a chuva que lhe vem abundante produz vegetação útil aos cultivadores, receberá a benção de Deus. Mas, se produzir espinhos e
abrolhos, é rejeitada, e está perto da maldição, acabará sendo queimada. Palavras de esperança e encorajamento. Gente, o canal todo dia live leitura completa da Bíblia de Jerusalém em sequência, tá bom? A live fica salva, depois você confere a playlist aí no canal. Mesmo falando assim, estamos convencidos de que vós, caríssimos, estáis do lado bom, o da salvação. Pois Deus não é injusto, não pode esquecer a vossa conduta e o amor que manifestastes por seu nome. Vós, que servistes e ainda servis os santos, desejamos somente que cada um de vós demonstre o mesmo ardor em levar até o fim o pleno desenvolvimento da esperança, para não serdes lentos à compreensão. E sim, imitadores daqueles que pela fé e pela perseverança recebem a herança das promessas. Com efeito, quando Deus fez a promessa a Abraão, não havendo um maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: eu te cumularei de bênçãos e te multiplicarei grandemente. Abraão foi perseverante e viu a promessa realizar-se. Os homens juram por alguém mais importante, e para impedir que qualquer contestação, recorrem à garantia do juramento. Por isso, Deus mostrou com insistência aos herdeiros da promessa o caráter irrevogável da sua decisão, e interveio com o juramento, a fim de que, por 2 atos irrevogáveis, nos quais não se pode haver mentira por parte de Deus, nos comuniquem encorajamento seguro a nós que tudo deixamos para conseguir a esperança proposta. Retomada do tema sacerdotal. A esperança, com efeito, é para nós qual âncora da alma, segura e firme, penetrando para além do véu, onde Jesus entrou por nós como precursor, feito sumo sacerdote para o éon, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus, capítulo 7. O sacerdócio de Cristo, continuação. Melquisedeque. Este Melquisedeque é de fato rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele saiu ao encontro de Abraão quando esse regressava do combate contra os reis e o abençoou. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. E seu nome significa, em primeiro lugar, rei de justiça, e depois rei de Salém, o que quer dizer rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem princípio de dias, nem fim de vida. É assim que se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote eternamente. Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão. Vede, pois, a grandeza deste homem, a quem Abraão, o patriarca, entregou o dízimo da melhor parte dos despojos. Ora, os filhos de Levi, chamados ao sacerdócio, devem, segundo a lei, cobrar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, embora sejam também eles descendentes de Abraão. Aquele, porém, embora não figure em suas genealogias, submeteu Abraão ao dízimo e abençoou o portador das promessas. Ora, é fora de dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Além do mais, os que aqui recebem o dízimo são mortais, ao passo que ali se trata de alguém do qual se diz que possui a vida. E, por assim dizer, na pessoa de Abraão, submeteu ao dízimo até mesmo Levi, que recebe o dízimo, pois ele ainda estava nos rins do seu antepassado,
quando se deu o encontro com Melquisedeque. Do sacerdote levítico ao de Melquisedeque. Portanto, se a perfeição for atingida pelo sacerdote levítico, pois é nele que se apoia a lei dada ao povo, que necessidade haveria de outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Mudado o sacerdócio, necessariamente se muda também a lei. Ora, aquele a quem o texto citado se refere pertencia a outra tribo, da qual membro algum se ocupou com o serviço no altar. É bem conhecido, de fato, que nosso Senhor surgiu de Judá, tribo a respeito da qual Moisés nada diz quando se trata dos sacerdotes. A abrogação dos prescritos, de prescrição anterior. Mais claro ainda se torna isto quando se constitui outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque, não segundo a regra de prescrição carnal, mas de acordo com o poder de vida imperecível. Pois o testemunho, tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque, assim sendo, está abrogada a prescrição anterior, porque era fraca e sem proveito. De fato, a lei nada levou à perfeição, e está introduzida uma esperança melhor, pela qual nos aproximamos de Deus. Imutabilidade do sacerdócio de Cristo. Isto não se realiza sem juramento. No entanto, não houve juramento para o sacerdote dos outros. Para ele, porém, houve o juramento daquele que disse a seu respeito: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Neste sentido, é que Jesus se tornou a garantia de uma aliança melhor. E, além do mais, os outros tornaram-se sacerdotes em grande número, porque a morte os impedia de permanecer. Ele, porém, visto que permanece para a eternidade, possui sacerdote imutável. Por isso, é capaz de salvar totalmente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, visto que ele vive para sempre, para interceder por eles. Perfeição do sumo sacerdote celeste. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, elevado mais alto do que os céus. Ele não precisa, como os sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios a cada dia, primeiramente por seus pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. A lei, com efeito, estabeleceu sumos sacerdotes sujeitos à fraqueza, a palavra do juramento. Porém, posterior à lei, estabeleceu o Filho, tornado perfeito para sempre.